Sejam muito bem-vindos ao Todescast, o podcast oficial da franquia Diamante da Todeskine, aqui de Juiz de Fora. Um espaço onde grandes ideias, trajetórias inspiradoras e experiências transformadoras se encontram para fortalecer o universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Eu sou Rafael Teixeira e, novamente, com meu parceiro de bancada, Kleber Lourenço, vamos conduzir conversas com profissionais que estão moldando o presente e o futuro do nosso mercado. Fala, Kleber. Fala, pessoal. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse projeto que nasceu com a missão de entregar conteúdo de valor para você, profissional criativo, empreendedor ou entusiasta do setor. Em cada episódio, vamos receber convidados que são verdadeiras referências, gente que já viveu na prática os desafios e as conquistas desse universo que tanto amamos. Chegamos hoje ao 6º episódio do Todescast e, para celebrar, trazemos uma convidada que representa o equilíbrio perfeito entre técnica, arte e inovação. Preparem-se para insights que vão além do comum. Roda a vinheta! É uma grande alegria receber hoje aqui no Todescast uma arquiteta que tem um nome de destaque quando falamos em arquitetura na nossa região. Com uma combinação única de criatividade e sólida experiência em gestão de projetos, Liliane transforma espaços e inspira pessoas, deixando sua marca por onde passa. Liliane Barreto, é uma honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Rafael, Kleber, muito obrigado. Agradeço também a Todeskine. É uma honra para mim poder estar aqui, né? E para mim é um momento assim único, especial, poder falar um pouco, né? Não só de arquitetura, arte, mas também contar um pouco da minha trajetória para que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Como a gente realmente vive. Maravilha. Elis, sua atuação tem sido inspiradora para muitos profissionais. Gostaríamos de aprofundar um pouco mais essa conversa, trazendo temas que toquem tanto na prática quanto a sua visão de futuro para a arquitetura, além de conhecer um pouco mais da sua trajetória pessoal e dos caminhos que te conduziram até aqui. Liliane, profissionais do seu calibre têm muito a agregar e têm muito a ensinar para os jovens, para as pessoas que querem se desenvolver profissionalmente nesse meio arquitetônico. Para o pessoal que está nos ouvindo aqui hoje, me conta um pouco sobre você. Quem é a Liliane? Como é que você entrou na arquitetura? Como é que você faz a gestão dos seus projetos? Sobre seus atendimentos? Enfim, fique à vontade, o espaço é seu. Então, na verdade, o que acontece é que eu acabei caminhando, né, por um caminho da área de saúde. Eu fiz uma outra faculdade, né, muito influenciada pela família. Uma prima ia fazer medicina, a outra ia fazer odontologia, e ali eu fui fazer fonoaudiologia. Fonoaudiologia. É. Já chegou a atuar na área? Não cheguei a atuar na área, e aí eu falo que a minha vida, né, dentro, né, do profissionalismo é uma vida de superação, porque aonde, né, muitos acham, e eu achava também que com 30 anos eu já estava velha para a profissão, foi onde eu comecei e eu fiz a primeira ou segunda faculdade de designer de interiores da Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Então, eu comecei aos 30 anos, né? Na verdade, eu sempre tive muito ligada à arte, né? À arquitetura. Meu pai construía muito e eu estava sempre à frente das construções. Eu que tocava, eu que ia, eu que dava ideia. E eu lembro quando eu fiz a primeira log home, que é uma casa, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu estava quase me formando, né, como fonoaudióloga, mas eu já gostava muito de atuar. Então, ali eu fiz a primeira casa sozinha, né, toda com tora de eucalipto. Eu tinha feito uma viagem para fora, eu tinha visto, eu falei, vou fazer isso na fazenda. E ali eu comecei a conhecer os primeiros conceitos, né, e comecei a me identificar. Eu gostava de luminosidade, madeira, então essa luz entrando, uma ventilação cruzada, porque eu estava numa região de um clima agradável, então não necessitava naquela época de ar-condicionado. Então ali eu já comecei a dar os primeiros passos, né, e vendo que realmente eu gostava. Com 30 anos eu decidi e falei, eu vou fazer, é isso que eu quero. Pô, que bacana. Terminando a faculdade de fonoaudiologia, você construiu seu primeiro, digamos assim, seu primeiro projeto autoral.
E você falando, eu estou pegando que você já veio com um feeling, né? Já tinha essa inspiração, falando sobre ventilação cruzada, sobre luminosidade. Você já trazia isso com você inconscientemente e se descobriu quando você fez esse projeto. Exatamente, né? E isso hoje é uma característica minha muito forte, né? Eu gosto de trabalhar com natureza, materiais naturais, eu busco sempre essa cerâmica, né? Com essa textura, sem brilho, madeira, muita luminosidade, né? Agora, há pouco tempo eu fiz uma amostra, vocês puderam ver, onde eu utilizei muito disso, né? Muita luminosidade, ventilação cruzada, né? Que foi um ambiente que eu fiz e que isso é muito forte, é uma característica muito forte dos meus trabalhos. Liliane, além de arquiteta, você também faz gestão de obras. Conta pra gente como é que você lida com a arquitetura, com a gestão de obras e como é que você consegue lidar com tanta maestria com tudo isso? Eu sempre tive desafios na minha vida e, como eu disse, eu comecei aos 30. Foi tudo muito rápido no Rio, né? Eu morava no Rio de Janeiro. A minha vida no Rio, profissional, aconteceu muito rápido e muito pouco tempo. Eu estava fazendo casa de celebridades, pessoas conhecidas, como a família do Zico, fiz a casa da Suzana Vieira. Foi uma ascensão muito rápida. Por quê? Porque eu amava estar no meio da obra. Eu amava estar no canteiro de obra. Então, eu não só projetava, eu ia para dentro da obra, porque eu gostava de cada detalhe. E isso foi fazendo com que as pessoas tivessem projetos únicos e exclusivos. Porque quando você está dentro da obra, né, e você cria, e você está em contato direto, seja com o engenheiro, seja com o pedreiro que está executando, isso é muito importante, porque é onde você cria e o outro vai executar. Então, é muito importante você estar participando para que o seu cliente tenha um trabalho de excelência. Isso gera também confiança por parte do cliente no seu trabalho e na sua entrega. Você é a pessoa que criou, está ali analisando, orientando a equipe em relação ao que precisa, o que vai ser literalmente feito, e é um diferencial. Está ali no campo, analisando o dia a dia, trocando ideia com os outros prestadores de serviço. Você já tem a sua equipe? Tenho uma equipe. Você sabe que o escritório de arquitetura, né, as pessoas passam, arquitetura e interiores, elas passam por ali rapidamente, né? Porque novas pessoas surgem, mais jovens. Hoje você sabe que dentro do escritório a gente tem que ter uma tecnologia, né, cada vez melhor para as imagens, vídeos, para trabalho, mas a gente também tem que ter aquele profissional técnico, né, que detalha, que faz um projeto de elétrica, de hidráulica. Então, a gente tem que ter também essa pessoa, mas eles rapidamente passam pelo seu escritório, né? Vamos dizer, ele dá uns 5 anos, já vem pessoas novas. E eu sempre tive, tanto no Rio quanto em Juiz de Fora, uma equipe muito boa. Maravilha. Eu sei que eu falo para eles, a gente trabalha com excelência, né? Eu vou ser muito exigida, vocês também vão ser, mas é uma coisa natural. A gente gosta muito do que faz e eles falam sempre muito para mim assim, Liliane, eu aprendo tanto com você, porque Transferência de conhecimento eu também. passei isso na faculdade, né? Não tinha essa transferência, a gente não vivencia tanto. Eu tive a oportunidade, né, de um amigo que ele é cenógrafo da Globo, e ali eu fui aprendendo o que é fluxo, a dimensionar, inclusive a dimensionar espaços muito grandes, que depois eu me tornei especialista em grandes espaços, né? Que Em legal. livings grandes. Ali eu fui vendo que realmente é o fluxo necessário, né? Você ter a escala certa. Então, para mim, vivenciar foi muito importante. E eu passo isso para todo mundo que trabalha no meu escritório, para que Maravilha. eles se tornem também meus parceiros, né? Eu não posso ir, mas tem uma pessoa capacitada que naquele dia vai fazer visita à Uma obra. pessoa que entende como você pensa e vai replicar isso lá no local. Isso é muito É, importante. Trabalhar com equipe de sucesso requer treinamento, requer tempo para você transmitir justamente o seu conhecimento, a sua visão, o seu ponto de vista, para que você se sinta segura também de delegar. é. Fala. E sabe assim, né, Rafael Kleber, por eu ter feito uma outra profissão e ter feito uma escolha certa, eu amo muito o que eu faço, mas é muito. Eu tenho paixão, como se eu estivesse começando agora. Então, qualquer projeto para mim, ele é muito especial, porque seja um projeto grande ou seja um projeto menor, né?
Eu acho que a gente tem, além de desenhar, além do nosso traço, da nossa característica, a gente vai mudar vidas, né? Pessoas vão morar naquele ambiente. Então eu gosto, né, de passar isso, que ela melhore. Eu tive uma cliente que é uma pessoa muito conhecida no meio artístico, é uma atriz conhecida, e quando terminou o projeto do apartamento dela, ela pediu que fizesse para a irmã dela. E a irmã dela estava em depressão. Então você vê o quanto mudou a vida dessa irmã. Então isso é muito gratificante, porque a pessoa te escolhe, você é escolhido. Ela escolhe seu nome, ela te telefona. Aí, nesse momento, né, eu paro para ouvir a necessidade dela, porque é ela que vai morar. Só uma pergunta. Quando você foi convidada a fazer o projeto da irmã dessa atriz famosa, você sabia já que ela estava passando por esse processo depressivo? Sabia, ela já tinha Você comentado, ela falou, fez tão bem para mim, que esse bem que hoje eu tenho, o prazer de estar na minha casa, como eu nunca tive. e Hoje eu quero estar em casa e eu quero que a minha irmã sinta, só que foi além do que a gente esperava. E você fez uma análise diante do que ela estava sentindo, em contrapartida do que ela precisava, ou o que você imaginou, pensando no conceito de neuroarquitetura, o que seria um ambiente mais sensorial e agradável para tratar, que hoje existe neuroarquitetura voltada para vários pontos, né, até para transtorno espectro autista. É. E como é que foi fazer esse projeto? Tanto ela, né, como eu já sabia, como qualquer cliente, eu escuto muito, sabe? Esse momento é muito importante. Você escutar. Eu peço para eles escreverem, passarem referências, para eu saber, né, para eu imaginar como que eles querem. Você está mudando uma vida. Né? Você tem, além de traços, desenhos, quando você está ali desenhando, você vai mudar a vida, a qualidade de vida daquela pessoa, seja na casa, seja no trabalho, né? Você vai mudar a qualidade de vida. Então, eu sempre converso muito, escuto muito, né? E é muito importante essa hora, né? Porque a pessoa, ela te escolheu, então você tem que ter uma comunicação muito boa com ela. E assim foi com essa pessoa, né? A gente conversou bastante, para saber, né? Ah, eu gosto mais de plantas em casa, e assim a gente foi melhorando a qualidade dela de vida. Através desse, entre aspas, briefing, né, dessa comunicação. Eu já trato muito, né, dos ambientes, principalmente de interiores, com essa visão sensorial. Eu acho que isso é a coisa que mais importante, que mais vai realmente trazer a qualidade de vida. Eu fiz um projeto também, foi meu segundo projeto. Meu primeiro projeto foi de uma amiga, era uma clínica de odontologia. Era do primo, ela tinha recém se formado, o primo era conhecido, e aí eu fui fazer a clínica. E eu falei, eu não quero nada com cara de clínica nem de dentista. E aí ela falou assim para mim, a gente pode colocar uns dentes? Eu falei, não, nada de dente na parede. E eu fiz com cara de casa. Eu queria que a pessoa chegasse ali e perdesse que a gente chega no dentista já tem aquela tensão, né? Que a pessoa relaxasse, tomasse um café. Assim eu fiz. E a pessoa entrou, já tinha um arquiteto contratado, o arquiteto fazia a casa cor, e ela falou: eu quero isso para minha casa. E era isso que eu queria, sabe? Então foi meu primeiro projeto, já era sensorial. Aí essa pessoa falou: eu quero isso para o meu apartamento. E era um apartamento enorme na praia, um prédio antigo, muito grande, foi uma reforma grande de integração de ambientes, né? E aí vem a maior recompensa, né? Porque essa pessoa falou para mim assim: eu já tinha me separado porque eu não gostava de ficar em casa. Ele era um grande médico, fazia só cirurgias tornozelo, joelho, de bailarinas clássicas, como fez da Cláudia Raia, fazia na época, né? A gente está falando de 20 anos, eu tenho 20 anos já de formada. E aí ele fazia o Sávio, que era jogador do Flamengo, e ele falou: eu me separei porque eu não ficava em casa. E ali ele passou a ficar em casa, comprou um violão e acabei acompanhando a história dele. Ele conheceu outra pessoa, se casou, foi para outro apartamento e ele estava gostando. Ele saía, ele participava, ele queria escolher o mobiliário dele. Então eu sempre trabalhei, sempre pensando nessa parte sensorial. Legal. A sua arquitetura, nesse ponto, foi uma ponte para trazer uma pessoa que
não era habituado a ficar em casa, a tomar gosto por estar dentro de casa, no descanso. E ele falou, eu me separei porque eu não ficava em casa, porque ele como médico, né? E ele acabou se separando porque a esposa disse que ele passava muito pouco em casa. E ele falou, agora eu tô amando ficar em casa. Eu até comprei um violão. Olha só. Que é o que você acabou de falar, né? O É, efeito transformador do espaço do interior, quando bem é, pensado, quando feito de forma que traga aconchego, e muito dessa parte trazendo isso, toque sensorial, que é muito característico dos seus projetos, né? é, E a gente lida há pouco tempo, mas já verdade. é uma história que é É. recorrente, né, de projeto. E aí eu vim recomeçar em Juiz de Fora, mais um desafio. Mais um desafio. Eu já estava com 40 anos, queria ser mãe, meu marido mora aqui, e aí eu decidi voltar para Juiz de Fora. E aí falei, não, agora eu vou ser mãe, vou cuidar da minha filha, meu grande sonho, né? E aí, assim, eu fiquei até os 4 anos dela. Fazia ainda uma coisa ou outra, né? Lá no Rio, que me chamavam, mas muito pontual. Aí, depois de passado 4 anos, eu comecei a me sentir assim, ah, meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Eu amo o que eu faço. E aí veio a primeira mostra de Juiz de Fora, que foi o Master Casa. Aí me convidaram para fazer, e aí ali eu fiz um ambiente. E esse ambiente era muito característico meu, mas não era muito característico dos outros ambientes. E aí era um ambiente claro, com muita luz, com essa ventilação cruzada, com madeira, materiais naturais, né? Aí eu pensei assim, aqui na cidade eu acho que eles não gostam disso, né? Então, mas aí foi dando certo, foi muito rápido também, aqui em Juiz de Fora. Você conseguiu transmitir sua identidade. Eu abri o escritório aqui na minha cidade, Natal, né? E foi muito importante para mim trabalhar aqui, viver aqui, criar minha filha aqui. Maravilha. Liliane, e projetos no Rio de Janeiro? Como estão? Você ainda pega projetos no Rio? Você ainda viaja para atender alguns clientes? Ou atualmente o seu foco tem sido Juiz de Fora e região? Não, eu faço muitos projetos Rio, São Paulo e Juiz de Fora, né? E o Rio eu continuo, né? Morei 20 anos, então eu falo que também assim eu tive uma vida, né? Eu vim morar em Juiz de Fora com 10 anos, saí daqui com 19, fiz fonoaudiologia, depois com 30 fiz design de interior e voltei para Juiz de Fora, mas então eu passei 21 anos no Rio. Então eu também tive uma história, uma vida lá, né? E isso eu acabei continuando, fazendo projetos lá e também projetos em São Paulo. Acaba que, realmente há muito tempo, 20 anos, acaba que você construiu um legado e pessoas vão lembrar de você em algum momento pelo trabalho que você fez e sempre vai surgir, né? 20 anos é muito tempo, você conheceu muita gente, atendeu muitas É. pessoas, então isso é inevitável. E assim, é muito gratificante isso para mim, assim, de acompanhar a história dos meus clientes, porque são clientes que voltam. Eles trocam de apartamento e voltam, até no Rio. Isso é muito É gostoso, é a assim, é sensação de muito ter Vão para feito um gostoso. outro momento da vida, para uma nova história. Olha, eu fiz uma cliente que ela estava solteira, era o primeiro apartamento no Leblon, 2 quartos. Aí depois ela casou, aí foi para um apartamento na Barão da Torre. Hoje ela já está na Lagoa e eu acompanhei toda a trajetória dela. maravilha. Ela solteira, ela casada, ela com filho. Muito, Isso muito é Uma bom. bom. história que se repete, né? Porque É, o primeiro projeto foi o cliente que se separou porque não gostava de é, casa, e tem a outra cliente que você acompanhou a sequência de vida, e assim vão chegando novos clientes, surgindo clientes antigos e mais uma trajetória E a história vai se repetindo. vai se Bom que vai repetindo. se trabalho seguindo. vai se reestruturando através de outros projetos. É. Muito bacana. Me tira uma dúvida. Quando você decidiu, você comentou que a fonoaudiologia você fez por, digamos que, um incentivo da família, porque já tinham outros profissionais no ramo da saúde, existem ainda, né, na verdade. Quando você decidiu migrar para a arquitetura e para o design, como é que foi a aceitação da família? Teve alguma resistência? Você Não, nenhuma resistência. Nenhuma resistência. Meu pai e minha mãe, eles ainda falaram para mim assim, ó, para tudo que você está fazendo, vai,
faz o que você quer. Show. Me apoiaram, me ajudaram financeiramente, né? Porque eu parei de trabalhar com o que eu fazia antes, e eles falaram assim para mim: não se preocupe, mesmo que tudo dê errado, você volta e trabalha com a gente aqui em Juiz de Fora. Eles te deram uma segurança, né, para É. você poder retomar. E essa influência não foi do meu pai e da minha mãe quando eu resolvi fazer fonoaudiologia, das primas, né? Eu tenho tanto dos dois lados, de pai e de mãe. A maioria é médico, então você está ali com 18 anos, né? Aí você fica meio assim, né? Será que só eu vou fazer área de arte, né? E não é a minha característica, né? A gente que trabalha com criação, com arte, né? A gente não aguentaria ficar num consultório, né? Fechado. A gente, né? A gente vivencia, né? O exterior para poder trazer isso, né? Para dentro da arquitetura, da arte. Show. Digamos que você nasceu para isso. Eu nasci para isso, tenho certeza. Você deu uma Eu amo o que eu faço, começada eu na não fico fono, cansada. O Kleber me conhece, eu estou sempre chegando aqui empolgada, porque é muito importante você fazer escolha, sem fazer a sombra de escolha dúvida. certa. Concordo Cada projeto plenamente. é sempre único, é Cada... sempre um desafio. Exatamente. E eu acho que o ser humano ser um desafio, seja ele qual for, né, mas profissionalmente, a gente se desafiando constantemente, buscando conhecimento novo, é o que nos mantém vivos, que nos faz sentir, que faz com que a gente se sinta útil, com propósito. Então, é um É meio, verdade. né, esse meio de projetos, de planejados, que eu estou já há 8 anos nesse ramo, é um ramo no qual eu me identifiquei muito, né, justamente por criar projetos diferentes, atender pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes, desafios diferentes constantemente, lidando com caderno executivo, com Sim. problemas de obra. O Kleber também está nesse ramo há muito tempo, ele sabe. Você, principalmente, não precisa nem Porque dizer. as pessoas falam assim para mim, né? Que eu vou além, mas é porque eu gosto. Ah, você tem muita paciência. Gente, a pessoa te escolheu. Ela escolheu você entre tantos outros. E você está lidando com um sonho. Sabe, eu tive uma cliente agora, há pouco tempo, um apartamento pequeno, e ela falou para mim assim: era o meu sonho, olha que coisa linda, era o meu sonho fazer o projeto com você. Eu achei que eu não poderia financeiramente, mas eu estou muito feliz. E aí foi aniversário dela há pouco, e aí ela falou assim que o marido dela estava muito feliz de ver a felicidade dela. Pô, que Então bom. você transforma vidas, né? Digamos que esse momento, essa recepção, essa notícia que você tem de um cliente, esse feedback, poxa, meu sonho estar com você, fazer um projeto contigo, além de valorizar o seu profissional, mostra que você só reforça que o seu trabalho tem sido sempre feito com propósito. Ela já conhecia o seu trabalho e tinha um sonho de fazer um projeto com você. É, é uma coisa linda, né? Independente do Extraordinário. tamanho, né? Independente. Porque é um projeto grande, você está ali atuando no sonho dessa pessoa durante mais tempo. Mas tem aquele projeto pequeno que, Tem. querendo ou não, é uma interferência Não, e também. você vê assim, sabe, o olho brilhar, a satisfação da pessoa, né? E eu falo assim, a sua casa, né, é muito importante, né? Porque você sai, você viaja, mas você quer voltar para sua casa. Então, aquilo que você está ali dentro, vivenciando, né, é muito importante a gente ter uma casa acolhedora, uma casa que te traz bem-estar, né, que tenha essa arquitetura sensorial. Falando sobre as pessoas voltarem para dentro de casa, a maioria dos projetos que nós pegamos sempre tem um escritório, um home, algum espaço específico onde a pessoa vai, digamos que ter o cantinho dela ali. Como é que tem sido essa demanda para você nos seus projetos? Então, a gente passou, né? Vamos dizer, não agora, mas né, a gente está falando sobre uma arquitetura contemporânea, que vem cada vez entrando mais. A casa do brasileiro, ela era uma casa compartilhada. Compartilhada não, ela era uma casa onde você tem varanda, quarto, sala, e o brasileiro vivia assim. E houve uma dificuldade muito grande para nós, né, em integrar os ambientes. Então, foi uma fase. Hoje ainda existe essa resistência, né? E, por exemplo, quando você fala, vamos fazer sua casa com painéis de vidro grandes, com caixilho embutido, vamos embutir todas as portas na alvenaria e vamos integrar a sala direto com a área externa. Porque a gente mora num país que tem um clima que favorece isso, de você poder fazer isso, né?
e ainda existe uma certa resistência com algumas integrações, né? Da casa contemporânea, né? Que a gente está falando. E eu trabalho muito com essa parte contemporânea. Então, a gente Uhum. teve essa dificuldade, e que a cada dia mais vem o brasileiro aceitando essa integração dos ambientes, ampliando a varanda, fazendo parte da sala, né? E aí a gente tem sempre o cantinho preferido da casa. Todo mundo tem aquele cantinho que você chega e é o seu preferido, né? O meu cantinho preferido é um cantinho da sala, que mesmo do meu sofá eu estou vendo meu marido, minha filha, vendo TV, mas do meu cantinho eu estou lá fazendo as minhas coisas, mas eu gosto daquele sofá, daquele cantinho ali, é o meu escolhido. E cada um tem o seu cantinho preferido da casa. A pandemia fez você voltar mais para essa coisa de casa, mas eu acho que todo mundo tem uma vontade de morar em casa. Por isso que eu faço apartamentos com cara de casa. Porque eu acho que, na verdade, a pessoa só não mora por uma questão de praticidade. E isso, com a pandemia, as pessoas começaram a ver uma maior necessidade, né? Mas eu sempre tento fazer os meus projetos nesse sentido. Então, eu fiz agora uma mostra onde eu fiz 5 ambientes e um deles era a varanda do casal, aonde o cantinho dele de trabalho, o home office dele, estava numa varanda com uma vista maravilhosa para a natureza. Então, assim, é muito agradável você poder trabalhar assim, você não ter aquele canto fechado, né? Aqui é o meu escritório, como era antigamente. Estou fazendo uma casa agora também, que a gente está fazendo isso. O escritório com painéis de vidro e ele podendo ter essa integração com a natureza. Ele pode estar trabalhando, mas ele está vendo a filha, a esposa na piscina, né? Então, a gente foi abrindo, né? O brasileiro foi permitindo a gente fazer essas integrações. Realmente. Nós atendemos um cliente no mês passado que em uma chácara próxima a Belmiro Braga, em que era o escritório dele, a mesa de trabalho era mais ou menos nesse estilo que você comentou. A casa dele, uma casa no Alto da Serra, realmente bem no Alto da Serra, e do quarto dele, a vista da cama, quando abriam as cortinas, era incrível, É, de montanhosa, enfim, e tinha ali do lado a estação de trabalho dele. Eu até cheguei a brincar, falei, olha, eu moraria aqui de graça, não te cobraria aluguel não, viu? Mas é muito bom a gente se sentir bem, tá num ambiente que a gente gosta, assim como você falou, eu tenho o meu ambiente em casa, onde eu fico fazendo minhas coisas, vendo a minha família. Acho que todo mundo tem um cantinho na casa especial que tem preferência por passar algum tempo ali. é, é verdade. Mas é muito característico você falando que você faz apartamentos com cara de casa, porque há 4 anos de toda esquina e 4 anos que a gente lida, né? E os últimos projetos que a gente tem executado têm essa pegada. É, E varandas completamente diferentes, mas essa junção de fazer com que os espaços se integrem de uma forma que funcione ali para cada cliente. Aí a gente teve casal com uma varanda super aconchegante, um outro casal com um cliente que tem uma demanda mais especial com o pai, que é um senhor de mais idade, mas que essa área social toda se integra. verdade. O último projeto agora, que a varanda é exatamente um home office. Exatamente. Então tem cada projeto com a sua maneira, mas todos têm uma mesma característica. E esse projeto, Cleber, que você está falando, em especial, que é uma cobertura, né? Uma varanda foi integrada totalmente à sala. E a varanda, que é da cobertura, foi feito um home office, exatamente, que tem uma vista linda da cidade. E esse projeto, em especial, a gente já está, eu acho que há quase 3 anos, e acompanhando. E agora chegou nessa parte que é muito gostosa junto com a cliente. Então, são 3 anos você vivendo a vida daquela pessoa. Você está ali para ajudar ela, né? Dentro da característica dela, né? Então, eu falo, vai muito além de traços e desenhos, né? Vai realmente que você vai transformar vidas. E está ficando assim, eu deixo a cliente participar.
eu trago para dentro do escritório. Eu apresento podendo, né? Quando é online, mas até online eu tenho muito essa identidade com o cliente, sabe? Parece que assim, eu falo que é uma coisa até meio divina, parece que eu estou lendo a mente do cliente, parece que eu estou sabendo o que ele quer. Estou fazendo uma cobertura agora também em São Paulo, que eu fui lá uma vez conhecer eles. E a gente já está aí, talvez há 2 anos. Isso é um feeling seu. Você tem essa habilidade de se conectar com facilidade com as pessoas. É, Isso é ótimo, porque porque é da aquilo que eu distância. falei realmente, né? Você tem que, antes do projeto, ouvir. Você tem que ouvir o cliente. Porque você não pode estar no automático. Cada projeto é um projeto, né? Cada projeto é único, como o Kleber falou, é único e exclusivo, porque é personalizado, é para aquela pessoa. Pode-se dizer que talvez esse ouvir mais apurado venha da fonoaudiologia. Pode ser. Porque o médico tem muito disso, né? Você sabe que é verdade? De chegar e Porque ouvir o paciente. eu lembro muito disso na faculdade, né? Quando falava assim, você tem que ser um pouco psicólogo. Eu lembro da anamnese, porque você tem que fazer a anamnese do paciente. Você tem que ouvir ele. É verdade, Porque pode ser que com venha certeza. dessa experiência na medicina, mesmo É, que só ali durante o período de faculdade, mas que te trouxe esse escutar com mais carinho, essa é escuta mais verdade. ativa. Às vezes até inconscientemente, é algo que você construiu lá atrás E e é uma adequou. coisa que eu já gostava, né? Quando se falava em anamnese, ouvir, é uma coisa que eu já gostava, até na fonoaudiologia, né? E realmente eu trouxe isso para Arquitetura, a arquitetura. interiores e É, entender, porque muitas vezes o cliente ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe dizer o que ele quer. é. Porque assim, isso é um pensamento meu, né? De 20 anos. Eu acho que as coisas, elas são mais simples do que elas parecem ser, né? Então, muitas vezes, assim, as pessoas falam, às vezes, de arquitetura, ou vê a gente, às vezes, na rede social, né? Mas a gente trabalha duro. A gente vai para dentro da obra, então você tem que amar muito o que você faz, sabe? Então, assim, eu chego na obra, eu converso com as pessoas, porque você precisa daquela pessoa que está ali, né? Você precisa trocar ideia, como é que vai assentar o piso. Então, se você tem que ter, e você vai trazendo, é muito bonito a história da pessoa, né? Trouxe a anamnese, eu morei na fazenda até os meus 10 anos, eu trouxe toda essa questão da natureza, né? Que eu gosto muito dessa integração, né? Com a natureza. Então, a gente vai trazendo a história de vida da gente também, né? Para a Sua profissão. essência foi sendo construída no É, decorrer dos anos. Veio da fazenda, foi para a fono, tinha essa pegada para criação e é. hoje está aqui com a gente no Todescast. Ficamos felizes demais em poder escutar a sua história, é muito bacana. E para quem está nos ouvindo aqui hoje, eu procuro tirar, Liliane, de cada pessoa que nós entrevistamos aqui no Todescast, um ponto de reflexão para a gente transmitir para as pessoas que nos ouvem, para os novos arquitetos, para quem está buscando desenvolver sua carreira. E você trouxe um ponto muito importante hoje, que é saber ouvir na essência, escutar, desenvolver esse feeling. Tem umas pessoas que conseguem pegar as coisas no ar de forma mais fácil, tem outras que não, mas é um ponto que precisa ser desenvolvido. Esse controle de impulsividade, às vezes a gente quer falar e não consegue ouvir tanto o cliente, isso precisa ser dosado porque quando a gente consegue dominar isso, a taxa de assertividade e sucesso vai ser muito maior, assim como você tem comentado aqui. Você conhece essa história? O rei, todos queriam cumprimentar o rei, né? E aí o rei falou assim: presta atenção no que eu vou falar. Aí as pessoas chegavam e ele falava assim: essa manhã eu matei minha mãe. Essa manhã eu matei minha mãe. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de falar mais do que ouvir. E elas não escutavam o que ele estava falando, elas queriam se apresentar para ele, né? Então, exatamente o que você falou. E o cliente é isso, é você saber ouvir, você escutar, você estudar, porque cada um é diferente do outro, cada um tem uma necessidade. Você entra dentro da vida íntima do cliente quando você faz interiores, né?
Então, você tem que ter essa habilidade, essa sabedoria, né? É ele que vai viver, ele que vai morar. Então, você vai dentro da sua experiência, dentro do seu bom gosto. As pessoas me perguntam: ah, mas bom gosto não é clichê? Bom gosto existe? Existe. Bom gosto é você saber filtrar o excesso de informação. Porque hoje a gente tem mais informação do que o imperador de Roma tinha, né? Então, você tem que saber, assim, né? Filtrar aquilo dentro da sua característica, né? Então você vai filtrando. E aí você com o seu bom gosto, né, dentro da sua característica, você vai ajudar aquele cliente. Eu gosto de trabalhar dessa forma organizada. Então, no Planejamento. planejamento, no meu escritório, ninguém faz hora extra. E eu entrego os projetos todos na data. Então é uma questão de você se planejar para você poder cumprir, porque eu também não acho justo fazer eles fazerem hora extra, entendeu? Eles também têm a vida deles, a família deles, e assim eu vou dividindo, né? Eu tenho os dias certos das minhas reuniões com o escritório, da minha atuação no escritório, e tem o dia que eu vou me reunir com o pessoal do Hotel Fazenda, e funciona muito bem quando você Mais um tem essa insight organização. para quem está nos ouvindo. Planejamento, gestão, mãe, empresária, arquiteta e consegue gerir tudo isso com maestria através da gestão do tempo. Gestão do tempo. E sabe o que é muito importante com a gestão do tempo? Você fazer uma coisa de cada vez. Não dá para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Meu pai, né, eu perdi meu pai tem 5 meses e meu pai sempre dizia isso: seja excelente em uma coisa. Então, e quando ele contratava arquiteto, ele dizia: não atrase entrega de projeto. Então, aí eu fui aprendendo a trabalhar esse tempo, né? E se você se organizar, dá para fazer. Sensacional. Liliane, separamos aqui 3 perguntas para te fazer nessa reta final do Todescast. E uma delas é: no mercado contemporâneo, nós vemos muitas tendências surgindo a todo momento. Como você diferencia o que é apenas modismo do que realmente tem essência para transformar a vida das pessoas através da arquitetura? Eu acho que até deu um spoiler aí no decorrer da nossa conversa, É né? verdade, né? Isso já é uma característica minha. Eu falo que eu faço projetos para durar pelo menos 10 anos. Então, eu não trabalho, não é minha característica, né? Trabalhar com modismo. Eu gosto de ter coisas assim que a pessoa que me contrata, pelo menos no mínimo 10 anos, ela vai ter aquela casa atual. E é tão gratificante você ouvir clientes que eu fiz no Rio há quase 20 anos atrás, quando eu me formei, e você olhar e a casa está ainda contemporânea. Eu tenho uma cliente que pegou uma foto da minha primeira mostra artefato, 2009, e falou para mim: eu quero minha casa assim. Então, isso é você trabalhar com o ambiente que é atemporal. Então, você não cansa. Hoje, você sai aí fora, você tem um excesso de letreiros luminosos, coloridos. Então, você chegar em casa, né? E você ter uma característica minha, que é fazer um luminotécnico para você chegar em casa, descansar e você falar: ufa, que bom que eu estou aqui, né? Então, é aquele limite, né? Eu trabalho assim. Eu não coloco nem coisas de mais, nem coisas de menos. É aquilo que você falou do equilíbrio. Eu trabalho muito com equilíbrio, porque eu acho que a casa tem que ter cara de casa, a casa tem que ter identidade. Ela não pode ser uma casa como um cliente que eu fiz no Rio, que ele já tinha feito projeto anterior. Ele falava: eu nunca sei quando eu saio do meu escritório e chego na minha casa. Então você tem que ter a sua casa com cara de casa, né? Com identidade. Mas eu gosto de trabalhar com uma coisa mais clean, mas não um clean pessoal, né? Tem que ser um clean com. Pegada do cliente. Eu vou colocando objetos, eu penso muito, as pessoas falam para mim assim: meu Deus, que facilidade que você tem para arrumar uma estante. Tenho, Rafael. Há pouco tempo, uma pessoa me chamou para fazer, eu fui pegando os objetos, fui colocando, porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho que a casa tem que ter essa identidade. É um objeto que você trouxe de viagem, é uma fotografia, é a sua história, a história do cliente. Então, Realmente. assim, eu não gosto de fazer totalmente impessoal, porque senão a pessoa não sabe quando está no showroom, quando está em casa, né? Você falou sobre... Falando sobre a parte sensorial, né? Essa pessoa que você falou que não sabe se está no consultório ou se está em casa. Isso é saber entender e trabalhar essa sensibilidade, né? Porque imagina só, eu estou aqui trabalhando focado em um ambiente
de uma forma, vou para minha casa, parece que eu não saí de onde eu estava. É, ruim, né? Horrível. É, Então, essa é o pulo do gato, digamos é. assim. No mundo atual, onde tá tudo muito corrido, todo mundo trabalhando pra caramba, um mundo muito volátil, com muita informação, como você mesma já mencionou, e sair da caixa, né, da rotina, daquela tensão do dia a dia, é fundamental. Às vezes a minha esposa, eu subo para almoçar aqui em cima no restaurante, e eu falo, amor, eu vim pra cá para tirar o foco um pouquinho. Que eu fiquei a manhã tão tensa que eu optei por vir aqui para desfocar, almoçar tranquilo, fazer uma refeição sem me preocupar e desligar um pouquinho do meu ambiente de trabalho. E assim vale também para o dia a dia, para o fim do dia e etc. Eu acho que isso é que faz, né? Você, por exemplo, o europeu, ele começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, né? Ele para almoçar. Já o americano, ele é workaholic. Isso causa tensão, isso causa estresse. E quando você faz com prazer, você tira um tempo para você. Eu tiro almoço todos os dias. Eu chego em casa, eu tenho o maior prazer de chegar. Meu maior prazer é chegar em casa, é fazer alguma coisa, é reunir meu marido, minha filha, para a gente sentar à mesa, sabe? Bater o papo. Então, eu falo, entrei em casa, os problemas têm que ficar da porta para fora, né? E ali é o momento de viver com a família. São momentos diferentes, né? É É, o momento de trabalhar, de curtir com a família, de curtir a casa. E isso nos leva para uma segunda pergunta. E se você puder apontar hoje o maior desafio para os arquitetos que atuam nesse cenário contemporâneo, qual seria esse desafio e como você acredita que a gente pode superar esse desafio? olha, eu falar de desafio, eu sempre tive desafios, sempre superei desafios e eu acho isso, assim, eu não vou dizer que é fácil, mas é capaz, né? É tudo você é capaz de superar os desafios, né? Então, falar sobre desafios, você fala para quem está começando? Isso, para a arquitetura contemporânea, né? Porque hoje a gente tem o excesso de informação também, É, a gente acaba tendo uma confusão também do que é arquitetura contemporânea, o que, né? Porque as pessoas confundem o que é arquitetura moderna, o que é arquitetura contemporânea, o que é arquitetura clássica, e talvez o contemporâneo hoje é o mais difícil de trabalhar, porque ele é o um mix de contemporâneo, tudo, ele né? é um pouco mais difícil de trabalhar, porque, na verdade, a gente ainda tem conceitos clássicos, né? O brasileiro passou por essa transformação há muito pouco tempo. Como eu disse, a casa do brasileiro ela era uma casa com os cômodos bem definidos, varanda é varanda, quarto é quarto, sala é sala. Então, acho que esse é o maior desafio, ainda hoje, né? Você fazer essa integração de ambientes. E o Brasil tem uma característica, né? Vocês que trabalham muito com essa parte de cozinha, né? Ele tem essa característica de que a gente realmente cozinha. Né? E você vai, por exemplo, para a Europa, né? O europeu ele é sistemático. Ele vai ter aquela cozinha, aquele visor, ali ele vai ter uma peça de cerâmica que ele vai à noite comer uma salada, ela vai colocar de volta. Né? Então, essa integração, onde você tem uma cozinha, uma ilha, né? Ainda existe uma dificuldade, que é um conceito contemporâneo, de você atuar no Brasil, porque a gente realmente cozinha, a gente também, muitas pessoas têm a funcionária, né? E aí eu bato muito com isso, que é um desafio. O Kleber sabe, acho que já vi uns 2 ou 3 projetos que eles têm uma cozinha, 2 cozinhas, 3 com gourmet. Sim. Exatamente por isso, uma cozinha para cozinhar, uma cozinha para a família se reunir, que seria essa cozinha integrada, né? E o gourmet, que está ou na área externa ou na cobertura. E falando sobre integração, eu já atendi diversos clientes que aceitaram a ideia de ambientes integrados, mas boa parte deles sempre pediam, eu quero uma porta aqui para, por mais que seja sala integrada com cozinha, para quando eu vier cozinhar, eu poder puxar essa porta. Então, é uma cultura que ela está começando a ser quebrada de É. ambientação, como você mencionou. É a vivência de cada cliente, né? Isso é até, não sei se é uma das perguntas, né? Eu falo assim, né? Para aquela pessoa que está começando, né? Eu falo que é a vivência do cliente. Então, assim, tem cliente que ele vai ter um piso natural, vai ter um travertino pela casa toda, porque ele vai cuidar do piso. Tem um cliente que ele tem uma vida mais prática.
Então você vai optar por outro material. Então você tem que também conhecer, ouvir e ver qual que é a vivência dele dentro da casa, para você saber indicar os materiais que vão durar. Porque às vezes você vai indicar um material, não, usa esse material aqui, passa. Não, ele não vai ter a durabilidade para a vivência daquela família. Eu já peguei uma família que eles tinham uma cozinha que eles cozinhavam mesmo, para valer. Então, você tem que quase que fazer uma coifa industrial, você tem que ouvir o cliente, ele que vai viver ali. E isso vai te dar um retorno, porque isso vai te dar... O cliente te contrata para ter segurança, não só beleza, né? Ele quer saber sobre aquele produto, ele quer o belo, mas ele também quer o funcional. Então, você tem que saber qual a vivência dele, para você poder indicar. A partir daí, ele passa a confiar em você e ele passa a te solicitar para o próximo projeto, ele passa a te indicar para outra pessoa. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Liliane, foi incrível ter você aqui com a gente nesse episódio e gostaria de fazer uma pergunta de fechamento, tá? Tá. Nós falamos muito sobre arquitetura contemporânea, tá? E fora o que nós já conversamos, qual a tendência da arquitetura contemporânea você acredita que vai se consolidar no mercado de vez no decorrer dos anos, que a gente vai ter por um longo período? Olha, cada vez mais a busca pelo material natural, porque isso te traz um bem-estar, né? Então, se você for ver, por exemplo, a Casa Zalzupin, ela é uma casa toda com texturas naturais. Então, isso vai permanecer, porque o ser humano precisa disso. Ele precisa de estar em contato com a natureza. Então, isso vai permanecer dentro da arquitetura contemporânea. O material natural, ele vai continuar. Maravilha. Liliane, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Kleber? Compartilhar sua trajetória com a gente, com tanta generosidade e intensidade, foi inspirador. Mais uma vez, muito obrigado por estar, né, na nossa casa, mais uma vez, nessa outra pegada, né, para bater um papo, mas foi um grande prazer te ter aqui na nossa edição. Obrigada, eu agradeço a Toda Skin, né, por essa oportunidade que às vezes a gente não tem, né, de falar um pouco, né, da nossa trajetória, de incentivar pessoas que estão começando, porque é uma profissão que dá trabalho, né, como qualquer outra, mas assim, quando você gosta do que você faz, literalmente você não sente que você está trabalhando. Então isso, principalmente para quem está se formando agora, né, ter essa certeza, né? Eu gosto, eu amo o que eu faço e que aí tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Com dedicação, a gente consegue superar os desafios. Show! Tem uma frase que eu trago comigo que é: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Para o nosso ramo, é exatamente isso. É verdade. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento especial. Esperamos que esse episódio tenha provocado reflexões, acendido ideias e, acima de tudo, agregado valor à sua jornada profissional. Todos os meses iremos trazer nomes que fazem a diferença no universo da arquitetura de Juiz de Fora e região, do design de interiores e também do empreendedorismo criativo. Já aproveita para seguir todo esse teste no nosso canal do YouTube e compartilhar esses episódios com alguns colegas e acompanhar nas nossas redes sociais Toda Skin de Juiz de Fora. Nos encontramos em breve no próximo episódio e levem com vocês. Ideias inovadoras ganham força quando acompanhadas de coragem para realizá-las. O meu muito obrigado e até a próxima.